Olá pessoal, hoje eu quero falar aqui de algumas notícias que têm circulado por aí e também fazer alguns esclarecimentos em relação a algumas perguntas que sempre são bastante recorrentes, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre esse documento que está circulando por aí. É um despacho número tal da Conjur MD CGU a GU, que ele fala sobre o adicional de permanência. Tá? Isso aqui é importante para o pessoal que ainda está na ativa. Tá? Eu até fiz um vídeo há algum tempo e eu falei sobre isso. Tem a ver com aquela LC 173, aquela que restringiu vários tipos de reajustes e tal. E esse parecer fala o seguinte: eu não falei muito sobre esse assunto a fundo, porque é um assunto até rápido aqui de falar sobre ele. Tá? Ele diz aqui que aprova o parecer tal, vinculado a esse despacho, que fixa entendimento no sentido de que a proibição imposta pela LC, nós já vamos olhar lá, referente à suspensão de contagem de serviço para anuênios, quinquênios, tal e coisa, e mecanismos equivalentes, não se aplica ao adicional de permanência, previsto na MP e regulamentado pelo decreto lá de 2002. Tá? Aqui na lei complementar, nós vamos ver lá no artigo 8º. Eu fiz um vídeo sobre isso, vai ficar aí no card, vai ficar na descrição também. E é o número 9. Olha o que ele diz. Tá? Ele diz aqui, primeiro, a gente tem que ir no caput aqui. Na hipótese do que trata a lei 65, o artigo 65 da lei complementar de 2000, certo? A União, os Estados, todos os entes federativos, enfim, afetados pela calamidade pública decorrente do Covid-19. Tá? Número 9, o que diz? Fica vedado contar o tempo de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, treinos e tal, mecanismos equivalentes. Até quando eu fiz o vídeo, eu falei, o adicional de permanência eu interpretei como mecanismo equivalente. Então a contagem de serviço não, ela pararia para contar e o que aconteceria? O pessoal ia à espera de adquirir o adicional de permanência, inclusive em casos de envolvendo a promoção e tal, o pessoal ia, né, é o português claro, se dá mal. Então, esse parecer aqui parece que está sendo bom nesse sentido. Agora, o quanto que isso aqui tem de validade, eu ainda não sei dizer ao certo. Creio que o Ministério da Defesa tenha que baixar algum tipo de portaria ou coisa parecida para que isso aqui realmente tenha validade, mas ao que parece sim, ao que parece eles vão usar isso aqui e felizmente o pessoal da ativa que estava em vias de adquirir o adicional de permanência vai conseguir, não vai atrapalhar em nada. Tomara que seja assim, beleza? Temos que torcer que o pessoal fique bem nesse sentido, tá? Não seja prejudicado. Uma outra notícia aqui interessante é que rolou nos grupos, isso aqui é voltado para pensionistas do antigo Distrito Federal, antigo estado da Guanabara, que estão aí na luta por causa de uma gratificação chamada VPE, que não deram para elas. Eu também fiz um vídeo sobre isso, né, de como o pessoal do antigo Distrito Federal, e o pessoal, militares de âmbito estadual, de nível estadual, que são amparados pela União, são pagos pela União, são o Distrito Federal, os antigos territórios e o antigo Distrito Federal barra Estado da Guanabara. E eles conseguiram, né, todos foram pegos aí pela Lei 13954 e eles conseguiram dar uma ajuda aí para o pessoal dos antigos territórios e do atual Distrito Federal. E o antigo Distrito Federal ficou para trás. Então eles estão na luta, e é uma luta que já existia. Na verdade, nem tem nada a ver com a Lei 13954, mas eles já estavam na luta por essa VPE. E saiu aí no dia 31, às 23h59, a notícia de que um recurso da União foi conhecido pela segunda turma lá do STJ, mas não foi provido. Ou seja, uma sentença anterior que eles tinham, dando amparo para eles receberem isso aí, deve continuar valendo, mas ainda não temos mais notícia porque depende deles publicarem o acórdão, para a gente saber os termos específicos de como vai ficar, principalmente se isso aí vai amparar somente quem está vinculado a determinadas associações deles ou a todos os pensionistas.
né, que no geral são viúvas e filhas. Tá? Nem sei se existem ainda militares vivos, tá? Ainda deve existir, né? Mas fiquem ligados que assim que tivermos notícias, a gente dá notícia sobre isso aqui também, beleza? Agora eu quero fazer aqui alguns esclarecimentos importantes de perguntas que o pessoal sempre faz em comentários de YouTube ou por e-mail para mim. Tá? E às vezes até WhatsApp, Telegram também está aqui anotado num papelzinho, um papelzinho de rascunho bem fuleiro, mas está tudo anotado aqui. Vamos lá. A primeira coisa, muitas pensionistas perguntam, e assim, isso vale para mim também? Por exemplo, em relação ao adicional de disponibilidade. É muito recorrente isso aí. Tem que botar em mente o seguinte: o direito que o militar teria se estivesse vivo, a pensionista também tem que ter. Então, se o militar tinha direito a receber um adicional, mesmo já estando como veterano, na reserva ou até reformado, então o pensionista teria. Era uma gratificação que o militar só teria na época que ele estava ativo. Então a pensionista não tem. Beleza? No caso específico do adicional de disponibilidade, a pensionista teria o mesmo direito de receber, porque o militar teria o direito de receber tanto como reserva quanto reformado. Tá? E no caso da ação na justiça, para receber de forma cumulativa com o tempo de serviço, a mesma coisa. O militar entraria na justiça para receber e a pensionista também. Tá? Outro esclarecimento importante agora é voltado mais novamente aqui pensionistas do antigo Distrito Federal ou mesmo de qualquer âmbito estadual. Polícia Militar do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, não importa. Eu tenho direito a esse adicional de disponibilidade, por exemplo? Nesse caso, não. Aqui eu vou explicar por quê. Eu estou com a Lei 13954 aberta aqui para a gente dar uma olhada aqui nessa ementa dela, que é esse texto que vem aqui no cantinho, que geralmente as leis têm um texto, a maioria das vezes, sucinto, quando a lei trata de uma coisa só. Como a Lei 13954 ela é uma verdadeira colcha de retalho que ela faz em outras leis, ela mexe em várias coisas. Então eu diria que são 3 partes. A primeira parte é remuneratória, remuneração propriamente dita. A segunda parte é indiretamente remuneração no que trata dos descontos previdenciários, no caso a contribuição para a pensão militar. E uma terceira parte que é geral, voltada principalmente para os estatutos dos militares, definições que tem em estatutos, certo? A primeira parte de remuneração direta é só para as Forças Armadas. Então, o que a 13954 trouxe, por exemplo, adicional de disponibilidade ou a majoração do adicional de cursos, que é o adicional de habilitação, é só Forças Armadas. Então, é aquele negócio, o altos estudos vai para 73%, só Forças Armadas, policiais militares, embora eles tenham nas leis deles também altos estudos, alguns estados têm isso, não vale para eles, porque a parte remuneratória deles são outras leis, cada estado tem a sua lei de âmbito estadual. Por exemplo, o pessoal do Distrito Federal tem uma lei que, se não me engano, é 10486, lá fala de altos estudos também, e eles têm o altos estudos dele que é 30%, porém acumula com aperfeiçoamento, especialização e tal. Então o militar que faz altos estudos e todos os cursos da carreira, ele chega na verdade a 75%, e já era assim. E os militares das Forças Armadas, por imposição da 13954, vai chegar a 73% lá em 2023. Beleza? A parte de indireta de remuneração, que é a parte que fala dos descontos previdenciários. Aí sim, ela mexeu tanto para militares das Forças Armadas quanto para militares de âmbito estadual, inclusive Distrito Federal. Tá? Porque ela mexe aqui nesse Decreto-Lei 667 e eles colocaram as disposições, os descontos lá nessa lei que fala somente das polícias militares e bombeiros. Tá? Então ele colocou lá, os descontos vai ser assim, assado, frito, ensopado. E vai valer. Tem essa parte
que eles colocaram na 3765, que é a lei das pensões militares. Atualmente pega só os militares das Forças Armadas, e colocaram essa parte também lá no Decreto-Lei de 1969, que é referente às polícias militares e bombeiros. Ou seja, em outras palavras, nessa parte previdenciária aí, essa parte de remuneração em geral, tanto diretamente quanto indiretamente através dos descontos, né, o pessoal estadual pegou só a pior parte, infelizmente. Mas, a exemplo aí do Distrito Federal, eles já conseguiram uma compensação. Distrito Federal e antigos territórios. Outros estados eu não sei como é que está. Se algum estado já conseguiu dar reajuste e tal, creio que não. Então o pessoal está aí, por enquanto, sofrendo. E a terceira parte, são as generalidades, mexe em várias coisas. Aqui não há grandes dúvidas quanto a isso, mas, por exemplo, como funciona o sistema de proteção social, quem é dependente, rol de beneficiário, essas coisas assim, mexeu nisso. E no caso das polícias militares e dos bombeiros, eles pegaram disposições, que é como se fossem cláusulas do contrato na lei, são artigos e tal, que garantiram para eles a integralidade e a paridade. Tá? Que essa foi a briga, que por isso que eles entraram no PL 1645 e estão na 13954 hoje. Por fim, uma última dúvida aqui que eu quero mencionar hoje, eu vejo aí muita gente perguntando assim: eu tenho um adicional de tempo de serviço, vou poder, então eu não tenho direito adicional de disponibilidade. O que acontece? Por força, lá do artigo 8º, nós vamos dar uma olhada aqui de novo no artigo 8º, que é artigo 8º também aqui na 13954, né, tem esse parágrafo primeiro, que a gente detesta ele, que não permite que se acumule os dois adicionais, tempo de serviço e disponibilidade. Então, muitos perderam o adicional de tempo de serviço, e muitos estão na justiça por causa disso, certo? Muitos não perderam o adicional de tempo de serviço, por quê? Porque o adicional de tempo de serviço era maior, seu valor era maior, então manteve o adicional de tempo de serviço e o militar não obteve o adicional de disponibilidade. Aí ele fala assim: então não vou ter direito. Pode entrar na justiça também. Tá? À luz da lei não tem direito. Mas nós estamos brigando exatamente porque consideramos que essa recusa de direito está errada. Tá? Então nós estamos brigando exatamente por isso. Aqueles que tiveram o adicional de tempo de serviço suprimido estão brigando para reaver o adicional de tempo de serviço. E aqueles que tiveram o adicional de tempo de serviço mantido e não tiveram o adicional de disponibilidade implantado, aí é a mesma briga, só que para implantar o adicional de disponibilidade e receber os dois cumulativo. Beleza, pessoal? Então, pessoal que estiver interessado, eu tenho 30% adicional de tempo de serviço, tem posto acima, então não vou receber adicional de disponibilidade, entra na justiça. Vamos brigar por isso aí também. Beleza? Estamos juntos nessa briga. E para complementar aqui, gente, o decreto que saiu falando sobre o adicional de disponibilidade não muda o entendimento da lei. Quem manda é a lei, então ele não é para ser um fator dificultador. Tá? Eu estou repetindo uma coisa que eu falei nos últimos vídeos aí. Não pense assim, porque provavelmente é assim que o governo quer que a gente pense, e com isso desista de nossas tentativas na justiça, de nossas manifestações. Não é para pensar nada disso, a luta continua. Tá? E outra coisa também, que por mais que o pessoal fale aí, o entendimento de que reformado vai perder, esqueçam isso. Não é isso que está na lei. O que está na lei hoje o militar vai receber, tem direito a receber o adicional de disponibilidade? Beleza. Quando for reformado vai continuar recebendo, pensionista vai continuar recebendo. Mas a palavra disponibilidade. Por isso que no PL não tinha, mas para ele se transformar em lei foi colocado compensação por disponibilidade. Ou seja, não é porque ele está disponível, é porque um dia ele está disponível ou um dia esteve e por isso está sendo feita uma compensação. Beleza, pessoal? Então é isso aí. A ideia desse vídeo era só dar algumas notícias rápidas e esclarecer algumas coisas. Estamos juntos aí na luta. Valeu!